Você já se perguntou: se Jesus é Deus, por que ele precisava orar? Afinal, se ele é todo-poderoso, onisciente e divino, qual o sentido de falar com o Pai? Será que isso significa que ele era menos que Deus? Ou existe algo muito mais profundo nessa resposta? Essa é uma dúvida que já confundiu muitas pessoas ao longo da história. Mas hoje, de forma clara e direta, você vai entender de uma vez por todas como a oração de Jesus revela algo surpreendente sobre quem ele realmente é. Se você já teve essa dúvida ou conhece alguém que questiona essa verdade, fica comigo até o final, porque a resposta vai mudar a forma como você enxerga Jesus e sua relação com Deus. E te garanto, não é o que muitos imaginam. Essa questão já gerou muita confusão, tanto entre cristãos sinceros quanto entre aqueles que tentam desafiar a fé. Se Jesus era Deus, por que ele orava? Será que isso indica que ele era inferior ao Pai? Essa pergunta já foi usada por muitos para questionar a divindade de Cristo. Mas será que faz sentido pensar dessa forma? Para responder, precisamos primeiro entender quem Jesus realmente é. Diferente de nós, que temos uma única natureza humana, Jesus possuía duas naturezas ao mesmo tempo. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. João capítulo 1, versículo 1 nos ensina que Jesus sempre existiu como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas João capítulo 1, versículo 14 também nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele veio ao mundo sem deixar de ser Deus, assumindo a nossa humanidade para cumprir um propósito muito maior. Essa ideia é reforçada por Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, onde Paulo nos explica que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Isso significa que ele se humilhou voluntariamente, assumindo a condição humana, para viver como nós e nos dar um exemplo perfeito. Mas será que essa escolha significava que ele era inferior ao Pai? A resposta é não. Jesus continuava sendo Deus, mas viveu na terra como um homem perfeito, em total obediência ao Pai. E parte dessa obediência envolvia a oração. Agora que entendemos que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, podemos responder à pergunta inicial: por que ele orava? A primeira razão é que Jesus escolheu viver em total dependência do Pai. Como homem, ele não usou seu poder divino para benefício próprio, mas viveu como exemplo para nós. João capítulo 5, versículo 19 deixa isso claro. O filho nada pode fazer de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Isso significa que Jesus orava não porque precisava de algo, mas porque queria demonstrar como uma vida espiritual saudável deve ser vivida, com total confiança e dependência de Deus. A segunda razão é que a oração era um ensino prático para seus discípulos e para nós. Ele poderia simplesmente ter dado instruções sobre como orar, mas decidiu mostrar isso na prática. Lucas capítulo 5, versículo 16 nos diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele nos ensinou a buscar um relacionamento profundo com Deus, não apenas em momentos difíceis, mas como um hábito diário. A terceira razão é que a oração de Jesus refletia sua eterna comunhão com o Pai. Em João capítulo 17, ele ora dizendo: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso mostra que ele sempre esteve em perfeita unidade com Deus, e suas orações eram uma expressão dessa conexão inquebrável. Mas há um detalhe que muitas pessoas ignoram: Jesus orava não apenas por ele, mas também por nós. Em João capítulo 17, ele intercede pelos discípulos e por todos aqueles que viriam a crer nele no futuro. Isso significa que, ainda hoje, a oração de Jesus continua ativa, pois ele intercede por nós diante do Pai. Diante disso, será que podemos concluir que, por orar, Jesus era menos que Deus? De forma alguma. Essa ideia surge de uma compreensão errada da Trindade. Deus é um só, mas existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são distintos, mas compartilham a mesma essência divina. Quando Jesus orava ao Pai,
Ele não estava se dirigindo a um ser superior, mas demonstrando a relação única que sempre existiu entre eles. E aqui vale uma analogia. Imagine um rei que, para ensinar seu filho a ser um bom governante, decide viver entre o povo sem seus privilégios reais. Ele continua sendo rei, mas agora experimenta a vida como um cidadão comum, para ser um exemplo. Isso foi o que Jesus fez. Ele não perdeu sua divindade, mas viveu como um homem para nos mostrar o caminho. Outro detalhe fascinante é que Jesus orava em momentos cruciais de sua missão. Ele orou antes de iniciar seu ministério público, no deserto, enquanto jejuava por 40 dias. Ele orou antes de escolher seus discípulos. Ele orou antes de realizar milagres, como na multiplicação dos pães e na ressurreição de Lázaro. E, no momento mais difícil de sua vida terrena, no Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso nos ensina algo muito importante. A oração não muda apenas as circunstâncias, mas nos fortalece para enfrentá-las. Jesus, mesmo sendo Deus, demonstrou que a oração era sua fonte de força. Se ele, que era perfeito, orava continuamente, quanto mais nós precisamos orar. E agora eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Será que temos negligenciado nosso relacionamento com Deus? Muitas vezes, vivemos no piloto automático, esperando que nossa fé se mantenha forte sem esforço algum. Mas Jesus nos mostrou que a oração é essencial para mantermos nossa comunhão com o Pai. Então, aqui está um desafio para você. Reserve um tempo diário para orar. Não precisa ser uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. O mais importante é que seja sincera e constante. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa questão, se inscreva no canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé. E não esqueça de deixar seu comentário. Você já tinha pensado nisso antes? Essa explicação fez sentido para você? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.